Bem, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso realizou um encontro com comandantes gerais dos 9 estados que fazem parte da Amazônia Legal, com o objetivo de criar grado para a prevenção do controle e combate a incêndios florestais. No ano passado, Mato Grosso enfrentou 3 problemas no combate às queimadas ilegais: poucas unidades do Corpo de Bombeiros, extensão territorial muito grande e, infelizmente, a falta de conscientização da população. E para falar sobre este assunto, eu converso ao vivo no Jornal da Manhã com o comandante do Batalhão de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, o Tenente-Coronel Paulo André Barroso. Bom dia, seja bem-vindo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Luciana. Bem, foram muitos assuntos, inclusive um deles reuniu representantes de outros estados pela primeira vez aqui em Mato Grosso para discutir, o bioma na Amazônia. Infelizmente, os incêndios florestais acometem toda a Amazônia e tem 9 estados envolvidos. Quais ações podem ser deflagradas? O que ficou acordado nesse encontro? Sim, na semana passada nós tivemos 2 eventos. Na verdade, foi o 2º Seminário Estadual de Prevenção, Controle e Combate a Incêndios Florestais e também a primeira reunião de Corpos de Bombeiros da Amazônia Legal. No seminário foram discutidos diversos assuntos e feitos alguns encaminhamentos, ou seja, algumas propostas para melhorar a resposta aos incêndios florestais no nosso estado. E no 2º encontro, na reunião de Bombeiros da Amazônia Legal, que foi a primeira realizada nessa região, a proposta é fazer um encaminhamento junto à Liga Nacional de Bombeiros para se criar um grupo específico de estudos e também que esse grupo seja formado por bombeiros desses 9 estados, integrando uma força nacional, uma força regional de proteção da Amazônia Legal, em relação principalmente aos incêndios florestais, que é uma grande ameaça a esse bioma. Agora, em relação a esses estados que compreendem a Amazônia, qual a competência de cada um, por exemplo? Se tem que ter ações efetivas de cada um dos estados, como que ficaria a gestão disso e o que pode ser feito? Sim, na verdade, os Corpos de Bombeiros é a entidade responsável, a entidade governamental responsável para tratar a questão dos incêndios florestais, seja na esfera da prevenção até a resposta. No entanto, devido à dimensão territorial desses estados que compõem a Amazônia Legal, comparando com o tamanho dos corpos de bombeiros, ou seja, que não atendem à demanda nessa temática, nós achamos por bem propor exatamente a criação desse grupo único que possa fortalecer essas ações, e também captar recursos junto a órgãos internacionais. Nós vivenciamos o mesmo problema, de bombeiros pequenos e uma área grande a ser protegida, um bioma extremamente sensível ao fogo e nós, então, por meio desse grupo, nós acreditamos que nós vamos criar uma doutrina única e também captar recursos para poder enfrentar os incêndios florestais. Além da questão do enfrentamento, também tem a prevenção. Mas de que forma é possível fazer um monitoramento mais efetivo? Porque hoje tem o INPE, que sempre faz uma escala mensal. Mas é possível monitorar de forma imediata, o desmate ou os incêndios em tempo real? Existe um centro de monitoramento, por exemplo, para isso? A única referência que nós temos é exatamente a que você falou, é o INPE. O INPE aponta tão somente os focos de calor registrados pelos satélites e nós perseguimos esses focos de calor, alguns são incêndios, outros não. No entanto, com a criação desse grupo, a proposta é nós criarmos um centro específico aqui na região da Amazônia Legal, que possa aprofundar mais esses conhecimentos na área de incêndio, e também de monitoramento. Ou seja, verificar o que realmente é incêndio e o que realmente está queimando. Agora, surgiu-se em relação à captação de recursos internacionais, mas são 9 estados envolvidos, o governo brasileiro não tem condições de poder, de alguma forma, trazer tecnologia para vocês. E como que ficaria essa questão da captação de recursos internacionais? Por que outro país poderia ter interesse em ajudar o Brasil a conter o avanço do desmatamento aqui na Amazônia? Na verdade, o bioma amazônico interessa ao mundo inteiro, E nós temos recursos disponíveis em diversos fundos. O Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Mato Grosso apresentou uma proposta no ano 2012 e captou 12 milhões e 600 mil reais para estruturar o batalhão que hoje eu estou comandando, que é o Batalhão de Emergências Ambientais. No entanto, esse recurso não é suficiente para atender toda a demanda do nosso estado. Da mesma forma, outros corpos de bombeiros de outros estados da Amazônia Legal também captaram recurso.
só que também não foi suficiente, né? Então, o que nós queremos fazer com a criação desse grupo unificado, regional, de uma força regional de proteção à Amazônia, é exatamente mostrar que nós precisamos de mais recursos para proteger uma área de interesse internacional. Embora o ano passado o INPE relatou que Mato Grosso teve uma redução de queimadas em relação à Amazônia, mas em todo o contexto nacional houve um avanço. Como que está o cenário hoje, por exemplo, de Mato Grosso, Acre, Rondônia, que sempre despontaram como os principais desmatadores da Amazônia? Sim, na questão dos incêndios florestais, o Mato Grosso no ano passado, em números absolutos, ele ficou em segundo lugar. Perdeu apenas para o Pará, para o estado do Pará. No entanto, quando nós fazemos uma comparação por taxa, ou seja, a área dividida pelo número de focos de calor, o Mato Grosso ficou em quinto colocado. No cômputo geral do Brasil, o Mato Grosso teve, no ano passado, um aumento de 1,4% dos focos de calor em relação à média dos últimos 10 anos, enquanto que os estados da Amazônia Legal aumentou 22% e o Brasil aumentou 25%. Então, todos tiveram um aumento significativo, com exceção do Mato Grosso, que o aumento foi de 1,4%, como eu falei. E, na verdade, vale destacar e salientar que no ano passado nós estávamos sob influência do El Niño moderado, a força do El Niño estava moderada. Esse ano está apontando para a mesma situação. Então, provavelmente, nós deveremos ter um acréscimo também dos índices de focos de calor. Mas, no cômputo geral, o Mato Grosso ficou bem colocado. Agora, para a gente encerrar, vamos voltar só para Mato Grosso, né? Existem 3 principais problemas aqui para tentar diminuir os incêndios florestais apenas no território mato-grossense. De que forma resolver essa equação? Pois é, o segundo seminário estadual, ele trouxe exatamente essa questão, né, em voga. E o que foram feitos foram encaminhamentos. A ideia é nós captarmos recursos também para poder trabalhar melhor a questão da prevenção de uma forma unificada entre todas as agências, sejam públicas, privadas ou do terceiro setor. A intenção é criar uma cartilha única, né, e trabalhar de uma forma mais efetiva e continuada ao longo de todo o ano. Na verdade, a prevenção ela tem que ser feita de janeiro a janeiro. Os incêndios ocorrem com maior intensidade aqui no Mato Grosso entre os meses de julho e outubro. Mas a prevenção é um trabalho contínuo, ele não pode parar. E nos últimos anos a gente tem trabalhado isso de uma forma não adequada. A adequada é a gente trabalhar o ano inteiro. Ok, muito obrigada pela sua participação. Vamos torcer também para que a população tenha mais consciência, porque além dos danos ambientais, a saúde também representa um grande risco. Com certeza, nós agradecemos a atenção, o espaço e solicitamos o apoio de todos os cidadãos para que evite fazer queimadas e incêndios florestais. Ok, obrigada.